Olá, seja bem-vindo ao canal da professora Renata Peluso. E hoje eu venho conversar com você sobre uma coisa que é um calo na vida de todo estudante, que é como montar um bom cronograma de estudos. A gente tem várias experiências, né, de montar cronograma na hora que vai fazer, não dá certo, não consegue adaptar, enfim. Então eu trouxe diversos elementos aqui para você considerar na hora de montar o seu cronograma de estudos para que ele fique perfeito para você, para a sua realidade, para o seu estilo de vida, para a sua situação. A gente não consegue fazer um cronograma genérico para todo mundo. Por isso que eu vou começar esse vídeo dizendo para você não usar modelos prontos de cronograma. O melhor cronograma é o seu. Se você estiver assim, muito tentado, né, em adquirir um cronograma pronto, um modelo, ele tem que ser adaptado à sua realidade, ele tem que ser alterado, tudo bem? Se a gente não pensar assim, você vai começar a entrar numa realidade insustentável e vai começar a dar todos os problemas que a gente vê nas pessoas que não conseguem seguir o cronograma. E ele tem que ser adequado à sua realidade, porque se você coloca coisa demais, se você exagera, que é o erro normal, né? É você exagerar, não conseguir seguir, estudar tudo e tal, isso gera muita frustração. A gente se sente muito mal, porque você ali acha que vai dar conta e o negócio não acontece como você imaginou, a pessoa começa a ficar desanimada. E não é que ela não tenha um bom desempenho ou ela tem alguma dificuldade intelectual, ela simplesmente não adaptou ainda o organograma, o cronograma para a realidade dela, ok? Então, primeiro ponto é esse, faça o seu. Se pegar algum modelo, adapte, não pegue de outra pessoa, tá? Porque a realidade é a sua e o cronograma tem que ser bom para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E como é que você vai fazer para adaptar, para montar esse seu cronograma? A primeira coisa é analisar a sua rotina, tá? Não dá para você começar um projeto de estudo, seja pelo motivo que for, sem ter que dar uma mexidinha. Porque hoje em dia você faz 10 coisas e agora você quer fazer 11. Você faz 2 coisas, agora você quer fazer 3. Então esse elemento que entra, né, no seu cotidiano, ali no seu diário, ele precisa ocupar algum espaço. Por isso que você tem que analisar a sua rotina para ver dentro, do seu dia a dia onde você consegue colocar esse tempo para poder agora estudar e montar seu cronograma. Então a primeira coisa é tire as atividades desnecessárias. Gente, é que nem armário, sempre tem roupa que a gente não usa. O dia da gente é a mesma coisa, sempre tem atividade que não presta, não serve para nada. São várias, de vários tipos. Programa de televisão ruim, maratonar série lá o tempo todo, ver filme ruim, sair para festa com gente chata, tudo isso considero atividade desnecessária, tá? Ficar rolando em rede social excessivamente, sem ter um objetivo, enfim, ficar se empanturrando de informação que não precisa, tudo isso precisa ser tirado, retirado. Só que é que nem, sei lá, dispensa, você tira um, entra dois, né? Então a gente tem que estar o tempo todo limpando a nossa rotina das atividades que não servem para nada. Aí você fala assim: ah, Renata, então quer dizer que eu vou ter que estudar e trabalhar o tempo todo? Não, porque o lazer e o descanso é uma atividade necessária. Você precisa descansar. A única coisa é que você tem que colocar isso na sua agenda, que são esses momentos de lazer. Você fala: eu vou descansar tal dia, domingo, domingão eu vou descansar, sábado de tarde eu vou sei lá, para o restaurante, para o parque com as crianças. Você não pode descansar, a gente não descansa quando fica cansado. A gente descansa para não ficar cansado. Então a gente tem que aprender a ter lazer e descansar antes de chegar na exaustão. E para isso a gente tem um ritmo e a gente coloca eles dentro da nossa agenda, tá? Então, lazer, descanso é uma atividade necessária. Eu estou dizendo para tirar as desnecessárias, beleza? Depois que você faz isso, você tem lá o seu tempo, você vai colocar na sua agenda, no seu papel, não sei qual é a ferramenta que você vai escolher para usar, que tem várias disponíveis, digitais, físicas, fica a sua escolha porque o raciocínio é o mesmo, tá? Uma planilha de Excel, o quadro, o azulejo da cozinha, o que você quiser, você coloca lá o seu cronograma, né?
Você vai colocar os compromissos que você já tem. O que é isso? Eu trabalho 6 horas, eu trabalho de meio-dia até, sei lá, eu trabalho de 8 às 18. Ou então eu trabalho de manhã, mas aí eu levo as crianças para o colégio, ou eu que faço as compras, eu tenho hora no médico, eu tenho natação. Tudo isso é compromisso. Compromisso são momentos em que você se compromete normalmente com outra pessoa, outras pessoas, empresas, enfim, e tem uma data, um horário naquela data. Você fala o dentista na terça-feira de 2 às 4, suponho. Então você tem um compromisso, aquele seu horário de 2 às 4 ele está blocado, você não pode fazer mais nada com ele. Eu trabalho de meio-dia, de 8 a meio-dia, de 8 às 2. Esse seu horário ele está blocado, que a gente fala, é um compromisso. Você não vai estudar no trabalho, não aconselho. Pessoas que tentam fazer isso ficam altamente estressadas. Então, assim, você está no trabalho, você trabalha, quando você está estudando, você estuda. E aí você está com a cabeça tranquila e pode focar, tá bom? Então, se eu trabalho de 8 às 2, então aquele horário está blocado, é um compromisso. Então, você vai bloquear todos os compromissos que você tem, os fixos principalmente. Trabalho, academia, línguas, transporte, enfim, compromissos sociais, você vai colocando tudo. E aí você vai começar a ter uma noção do que você tem de tempo para estudar, tá bom? Assim, e considere os deslocamentos. Um erro maior que eu vejo é que as pessoas acham que existe teletransporte. Eu vou piscar aqui e sair lá do outro lado da cidade. Isso não acontece. Então você sempre tem que considerar deslocamento. Vou dar um exemplo. Eu saio do serviço às 2 e eu quero fazer ginástica em seguida para já ir para casa direto, tomar banho e tal. Então a pessoa põe assim, eu trabalho até às 2 e vou fazer a ginástica de 2 às 3. Você acha que tem condições de dar certo? Não dá certo. Por quê? Porque para você chegar no lugar, demora. Aí você fala, Renata, mas é no prédio, é no mesmo prédio. Não interessa, você tem que pegar o elevador ou a escada, você tem que descer, você tem que trocar de roupa, né? Você não vai malhar com a mesma roupa que você estava trabalhando. Então você tem um período de preparação que ele é, entre aspas, morto. E ele precisa estar na sua agenda. Então eu ponho lá de 8 às 2, eu posso botar deslocamento, ou então colocar ali de 2h30 às 3h30 a tal da ginástica, que é no mesmo prédio. Tudo bem? Então considere deslocamentos. Quando resolverem a questão do teletransporte, a gente refaz essa aula, tá bom? E aí você vai descobrir, então, quais são os seus horários livres para estudar. Aí você vai fazer essa cara, assim, vai falar, meu Deus do céu, que é só isso. Não acredito. Aí você vai olhar com mais carinho ainda, né, para sua agenda, e você vai ver que horário livre, eu até botei entre aspas, gente, porque não é que ele seja livre, são os horários que você vai liberar. Os antigos diziam que não existe vácuo no universo, então nunca tem um tempo que você não está fazendo absolutamente nada. Então os tempos não são livres. O que você precisa ter, assim, eu vou precisar alocar o tempo para estudar, então eu vou liberar tais momentos, porque senão você fica com aquela ideia, eu vou estudar quando der um tempo, eu vou estudar quando sobrar um tempo, eu vou estudar quando tiver livre. Sabe o que vai acontecer se você faz uma faculdade? Você vai ter que liberar sua madrugada pré-prova. Vai liberar ela na marra para estudar, em cima da hora, né? Que não é bom. Então a gente libera os espaços. Não acho que você vai estudar no tempo que sobrar. Você vai fazer sobrar tempo para você estudar. É diferente o raciocínio, tá bom? Então você descobre os horários, libera os horários e aí você tem os espaços da sua semana. Eu trabalho sempre com semana, tá, gente? De segunda a domingo, você vai trabalhar com os horários que você tem para estudar. E dentro deles, você não vai usar 100% desse tempo. Você vai usar 60% desse tempo, tá bom? Porque sempre tem imprevisto, sempre tem alguma necessidade que a gente tem que fazer, e se você tiver com a sua agenda toda preenchida, você vai chegar num nível de estresse assim terrível, que é péssimo para os estudos. No estudo a gente tem que estar tranquilo de que quando a gente senta, está cumprindo o cronograma, a gente pode ficar tranquilo de que é ali que a gente tinha que estar, para não ficar pensando em milhões de outras coisas, tá? Muito da falta de foco é essa ansiedade que a gente fica porque fez um mau planejamento, não fez um cronograma legal, não fez um cronograma bom, tá? Então preenche 60%. Então se deu 10 horas na minha semana, eu vou estudar 6.
Se der pouco imprevisto, entre aspas, sobrar tempo, coisa que é muito raro acontecer, você estuda mais, tranquilo, mas você se programa para esse tempo que você conseguiu, tá bom? É claro que à medida que você vai pegando o jeito, o estudo vai rendendo mais, você também vai desenvolvendo a disciplina, você com certeza vai conseguir estudar mais tempo, tá? Mas isso é uma conquista também que vai evoluindo com a gente. E como é que você vai preencher esse seu 60% do tempo? Você vai distribuir as matérias em um ciclo de estudos. Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando bem direitinho, todo detalhadinho, como é que você vai fazer para montar um ciclo de estudos e garantir que você vai estudar todas as matérias que você precisa dentro do tempo que você tem. E a problemática que a gente tem num cronograma fixo é que a gente vai deixando matéria para trás. Então, se eu falo assim, toda segunda às 9 da noite eu vou estudar português. E pode dar um imprevisto, aí você não vai estudar português, e na terça já é outro, e aí você vai deixando acumular português. Então o ciclo de estudo evita esse tipo de situação, ele é mais flexível e vai ajudar você a distribuir bem o seu estudo, né, as suas matérias dentro do tempo que você tem, ok? Então dá uma olhadinha no vídeo que fala sobre o ciclo de estudos para preencher esses 60% do seu tempo, tá bom? E aí você faz as análises e adapta para a próxima semana, tá? Você vai ter que refazer toda semana, principalmente se você trabalha e estuda. Por quê? Os compromissos, às vezes, eles mudam de uma semana para outra. Uma reunião de trabalho que é fora do seu expediente, que foi para o sábado, ou que você trabalha de manhã e foi para de tarde. E é muito dinâmica a nossa vida e nosso cronograma não pode ser rígido, porque senão a gente não consegue cumprir. Eu tenho que toda semana, quando acaba, sugiro que seja no sábado, no domingo à noite, tá? Ou então na sexta à noite, depende aí, mas eu aconselho muito domingo à noite. Você pega 10 minutos, não precisa mais do que isso. Olha o que você conseguiu fazer durante a semana, o que deu certo, o que deu errado. Se foi um problema fora do seu alcance ou se foi um problema, eu não percebi que terça-feira isso daqui sempre acontece, né? Então são coisas que às vezes a gente não percebeu na primeira montagem. Aí você vai adaptando. Você pega os novos compromissos, o que você tem para a semana seguinte e faz o mesmo processo. Com a prática, gente, em 2 minutinhos você resolve. Não, literalmente, tá bom, 4 minutos você resolve. No início demora um pouco mais, uns 10 minutos, até você acostumar a fazer essa análise. Mas ela é super necessária. É o que vai garantir que você comece a semana tranquilo, sabendo que a sua única função é cumprir com o planejamento, porque você já conseguiu pensar nas situações mais difíceis e agora pode se dedicar ao estudo dentro daquele tempo. Gente, essas são as minhas orientações para você montar o cronograma perfeito para você, para a sua realidade. Espero muito, muito que ajude e continue aqui aprendendo mais sobre estudo no nosso canal, canal da professora Renata.